E aí, galera, partiu o Enem agora? Vamos lá? É o seguinte, eu vou falar para você agora nessa aula sobre algumas outras funções orgânicas. Já falei em outras sobre as oxigenadas, falei sobre hidrocarboneto. Nessa agora eu vou colocar o quê? As nitrogenadas principais, sulfuradas e halogenadas. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira função, bem facinho para a gente brincar, ela é chamada de aminas. Beleza? O que são aminas? Aminas são derivadas da amônia. Você lembra o que é amônia? A amônia é quando tem o NH3. Só que você vai arrancar os hidrogênios. Aliás, pode arrancar um, pode arrancar dois ou até os três e colocar coisas carbônicas no lugar. Então, um esqueminha bem fácil de você reconhecer que uma substância é uma amina, é isso aqui, ó. Se tivessem 3 hidrogênios em volta, você teria amônia no quadro. Mas se um dos hidrogênios, um pelo menos, você colocar algum radicalzinho contendo carbonos, ou de repente carbono, tanto faz, você tem uma amina, beleza? Mas pelo menos uma dessas ligações tem que ter o carbono. Fechou? Tudo bem? Beleza. Então reconhecer uma amina é uma coisa muito fácil. Se você tiver carbonos nos 3 lugares, você tem uma amina chamada de terciária. Se você tiver carbono em 2 lugares apenas, secundária. Se você tiver carbono em apenas uma dessas ligações e a outra for hidrogênio, aí você tem uma amina primária. Tranquilo? Mas reconhecer aminas, tem que ter isso aqui. Tudo bem? Beleza? E como é que dá um nome para isso, professor? Olha que fácil. Vou pegar uma amina bem comum aqui. Olha que bonitinho. Você percebe que isso aqui lembra muito a amônia. A amônia é NH3. O que a gente fez? Você arrancou os hidrogênios da amônia e você trocou por 3 radicais metil. Esse tipo de amina que você está vendo, ela é uma amina chamada de terciária. Tranquilo? Só uma curiosidade rapidão aqui. Você sabia que no nitrogênio sempre vai ter um par de elétrons sobrando aqui? E de acordo com a teoria ácido-base de Lewis, Lewis se escreve, né? Teoria de Lewis, esse tipo de substância tem comportamento básico. Então, em química orgânica, as aminas têm realmente comportamento básico. Professor, eu queria dar um nome para isso aí. Como é que vai ficar? Bom, ela é uma amina, já percebi. E quem é que está grudado nessa amina? 3 grupos metil. Então, sabe que nome que você vai dar para isso aqui? Você vai dar o nome de trimetilamina. Existem outras formas de dar o nome, mas essa é uma forma muito comum em provas, entendeu? Trimetilamina. O nome oficial de verdade, você vai achar chato pra caramba. Ela poderia ser chamada de NN-dimetilmetanamina. Ficou horrível. Olha o nome prático que cai pra caramba em provas. Trimetilamina. Entendeu o que eu disse? Tudo certo? Beleza? Vamos pegar uma que seja aromática, por exemplo. É comum, né? Pode aparecer para você uma aromática. Olha isso. Professor, isso é benzeno. Ok. Vamos pendurar nesse benzeno um grupinho nitrogenado. Já me lembra amina, isso. Fechou? E aqui no finalzinho vamos colocar um NOH2. Rapidão. Você concorda que essa é uma amina do tipo primária? Porque a amônia é NH3. Se aqui está escrito NH2, é porque um dos hidrogênios eu troquei por um radicalzinho, que nesse caso é um radical chamado de fenil. Mas isso não é benzeno? Sim, mas quando está na forma de um radical com esse risquinho, se chama isso de radical fenil. Então, que nome que você poderia dar para essa substância aqui? O nome bonitinho para ela seria fenilamina. Beleza? Você conhece essa substância relacionada à fabricação de corantes com outro nome. Ela pode chamar de fenilamina, mas ela pode ser chamada também, sabe de quê? O apelidinho dela pode ser chamada de anilina. Tranquilo? Entendeu a ideia? Beleza? Então, dei 2 exemplos, um exemplo de amina terciária e um exemplo de amina primária. Tudo bem? Se pedirem para você comparar os pontos de ebulições de vários tipos de aminas com massas moleculares próximas, a terciária tem menor ponto de ebulição. Vou repetir. Se
Se você tiver que comparar os pontos de ebulição de diversas aminas que pesam praticamente o mesmo tanto, a terciária vai ter um ponto de ebulição menor. Sabe por quê? A terciária não consegue fazer ponte de hidrogênio entre si. A primária consegue. Lembra disso? Quem tem ligação NH faz pontes de hidrogênio entre si. Ou o nome mais bonito, ligações de hidrogênio entre si. A terciária não faz. Tudo bem? Beleza? Essa é a primeira função nitrogenada. Vamos para a segunda? A segunda função, que também é muito comum em provas, comum pra caramba mesmo, chama-se amidas. As amidas também são derivadas da amônia. Só que ela tem um estilinho, um desenho um pouco diferente. Para ser chamado de amida, tem que ter isso aqui, ó. C dupla O, beleza? E o que mais, professor? Aqui vai ter que ter N. Ah, me lembra ácido. Lembra mesmo. Só que no lugar do OH, aparece um negócio nitrogenado agora. Beleza, moçada? Ó, apareceu esse grupinho C dupla ON, você já vai chamar isso do quê? Vai chamar isso de uma amida. Tem algum sufixo em especial? Super difícil, hein? Olha aí, coisa mais difícil do mundo. Sabe qual que é o sufixo para as amidas? Exatamente a palavra amida. Fácil demais, né? E na hora de dar o nome? Você já sabe. Conta carbono, coloca o tipo de ligação e no final você taca a palavra amida. Vamos fazer um de bastão para agilizar aqui? Olha isso. Um carbono, 2, 3, 4. Olha que bacana isso aqui. Você concorda que essa substância é classificada como amida? Confere comigo, vai. C-O-N. Se fosse C-O-O, era éster. C-O-N é no mesmo carbono, você percebeu? Chama isso de quê? De uma amida. Mas e o nome? Como é que vai ficar, professor? Galera, o nome é muito fácil. Quantos carbonos você está vendo? Estou vendo 1, 2, 3, 4. Se você está vendo 4 carbonos, o prefixo que você inicia é o but. Acertei? Olha para as ligações entre carbono. Elas são todas simples. O que nós vamos escrever? Vamos escrever butan. Beleza? Tonight forever, é isso? E qual que é o final para todas as amidas? O final é sempre amida mesmo. Então essa substância chama-se butanamida. Ela poderia ainda ser chamada de butiramida. Por que esse nome butiramida? É que o ácido butanóico tem o apelido de butírico. Portanto, a butanamida também tem o apelido de butiramida. Fechou? Vamos para frente? Mais duas funções nitrogenadas para a gente fechar essa parte. Beleza? Tem uma funçãozinha chamada de nitrocompostos. A principal aplicação dos nitrocompostos é a fabricação de explosivos. Beleza? Nitrocompostos. Vamos lá. Como é que a gente sabe que uma substância pertence a essa função? Olha que coisa mais fácil do mundo. Para ser chamado de nitrocompostos, tem que ter alguma coisa carbônica, que eu chamei genericamente de R. Lembra R de radical, por exemplo? E quem que tem que estar ligado aqui, professor? Tem que ter um NO2. Não é mais NH2, é NO2. Apareceu esse grupinho conectado em carbono, você vai chamar a substância de um nitrocomposto. E para dar o nome, é a coisa mais fácil do mundo. É só falar a palavrinha nitro e o nome do hidrocarboneto correspondente. Qual é o nitro mais comum que cai numa prova do Enem? Primeira coisa, pedir o nome já é difícil, é raro pedir. Normalmente pede para reconhecer a função. Mas vai que cai um negócio desse. Olha aqui, ó. Se eu colocar para você o benzeno com o grupo NO2 grudado. Olha que bonito. Esqueça isso. O que você está vendo? Benzeno, professor. Quem que está grudado no benzeno? O grupo nitro. Então, o nome dessa substância, olha que coisa fácil. Você vai escrever assim, nitrobenzeno. Entendeu? Qual que é a aplicação desses caras aqui? Eles poderiam ser o composto de partida para algum medicamento, mas não vem ao caso isso agora. A principal aplicação que a gente fala sobre os nitros em geral é na fabricação de explosivos. Beleza? Tanto que existe um explosivo que você chama de TNT, que é um trinitro, são 3 grupos desse. Trinitrotolueno. O que é trinitrotolueno? É um benzeno que tem um CH3 e mais 3 grupos nitros.
nitrotoluene. É uma aplicação fantástica dos nitrocompostos. Beleza? Vamos para uma outra função agora. Essa ela é menos comum em provas, tá bom? Mas para não ficar faltando nada nessa aula, vamos falar sobre as nitrilas. Beleza? Tá, o que é uma nitrila, professor? Ela é bem fácil de lembrar. Nitrila, lembra de ligação tripla. Para ser chamado de nitrila tem que ter esse aspecto aqui. Tem que ter alguma coisa carbônica, isso é óbvio. E o que mais tem que aparecer na brincadeira? Tem que ter um C tripla N. Dá para lembrar? Nitrila, carbono faz tripla com nitrogênio. Tudo bem? E o nome, como é que faz? É só você colocar no final do nome a palavrinha nitrila. Dá o nome de um hidrocarboneto normal, conta carbono, você sabe fazer isso. E no final você taca a palavra nitrila, beleza? Um exemplo bobinho aqui para a gente fechar. Olha isso. Você concorda que isso é uma nitrila? Ah, professor, estou vendo C-tripla. N deve ser uma nitrila. Se não tivesse o N, eu acho que você está vendo no quadro propano. 3 carbono, realmente 3 carbono é propano. Beleza? Mas como tem um N no final, o nome dessa substância você vai escrever assim. Propano, que é o nome do hidrocarboneto. Tá entendendo? E no final você acrescenta, tudo grudado mesmo, a palavrinha nitrila. Então o nome final fica propanonitrila. Beleza? É raro perguntar o que eu vou falar agora, o nome usual disso. Você pode chamar esse grupinho CN de cianeto. E aqui do lado você está vendo um grupo de 2 carbonos somente, que é o etil. Então o outro nome dessa substância, sabe qual seria? Você poderia escrever assim, ó, cianeto, entendeu? Cianeto de quem? Cianeto de etila. Não confunda, tá? Ou é propanonitrila ou cianeto de etila. Beleza? Tranquilo? A mais importante que eu falei até agora é a amina e a amida. Essa cai mesmo em qualquer prova. Tudo bem? Agora é o seguinte, eu falei de 4 funções nitrogenadas. Mas sabe o que é legal a gente brincar aqui? Com funções sulfuradas, pelo menos a mais importante delas. Vamos lá? Existe uma funçãozinha agora que a gente chama de ácido sulfônico. O nome sulfônico, me lembra o sulfúrico. É que na sua fabricação utiliza realmente o sulfúrico. Beleza? Ácidos sulfônicos. O que seria um ácido sulfônico? Quer ver que bonitinho? Olha que fácil que é você reconhecer. Vai ter que aparecer alguma coisa carbônica, eu chamo genericamente de R, beleza? E quem que vai estar ligado nessa parte carbônica, professor? Vai ter um SO3H. Pronto. Mas esse negócio tem caráter ácido? De verdade? Ele tem. Eu quero que vocês, inclusive, destaquem esse H para mim. Posso chamar esse hidrogênio de hidrogênio ionizável? Deve. Ele ioniza mesmo, caráter ácido. Beleza? Apareceu, galera, esse grupinho para você, você vai chamar a substância de um ácido sulfônico. E na hora de dar o nome, como é que faz? Finge que é um hidrocarboneto e no final coloca a palavra sulfônico. Beleza? Vamos pensar aqui rapidinho. Olha que bonito. Um dos sulfônicos mais comuns é esse aqui, ó. Nome disso, benzeno por enquanto. Eu vou pendurar nele agora aquele grupinho famoso, o SO3H. Agora já virou um ácido sulfônico. E o nome? O que vocês estão vendo? Benzeno por enquanto. Quem está grudado no benzeno? Grupinho sulfônico, beleza? Então, que nome que você vai dar para essa substância aqui? Olha que fácil, moçada. Ácido, abreviei, sem crise, ácido. O nome do hidrocarboneto é benzeno e tem um grupo sulfônico grudado nele. Então, escreva tudo junto. Ácido benzeno sulfônico. Aí se fosse um outro tamanho de cadeia carbônica, tipo um butano da vida, professor. Butano sulfônico, pentano sulfônico, metano sulfônico, muda nada, normal. Entendeu? Ácido benzeno sulfônico. Ele é um dos ingredientes composto de partida para a fabricação do detergente.
Só para curiosidade, vai ter uma aula só sobre o detergente, tá bom? Quando você reage esse cara com um haleto de alquila, bem grandão, de cadeia grande, você pode formar um tal de ácido dodecilbenzenossulfônico. O que é esse troço? O que é esse xingamento aí? É o ingrediente principal para a fabricação do detergente. Beleza? Eu vou falar para você agora sobre uma função, sabe de que jeito? Uma função que é halogenada. Olha que doideira. Então, vamos falar de um derivado halogenado que a gente pode chamar também de haleto orgânico ou haletos orgânicos. Haleto te lembra alguma coisa? Ah, professor, haleto me lembra halogênio. O que é um halogênio? Quando ligam para o Wanderson, lógico que não. O que é um halogênio? Halogênio é alguém que mora na 7A. Família 7A, concorda comigo? Opa, escrevi errado aqui. Haletos orgânicos. Beleza? Como que você sabe que uma substância pertence à classe dos haletos orgânicos? É o seguinte, vai ter que ter alguma coisa carbônica. A chama de R, vai, beleza. E quem que vai estar ligado nesse R, nessa parte orgânica? Um xizinho. Tá, mas o que é esse X aí? Em livros de química orgânica, esse X normalmente representa alguém que more em qual família? 7A, que é o que se chama de família dos halogênios. É como se fosse um hidrocarboneto que tem cloro, ou que tem bromo, ou que tem iodo, professor. Perfeito. Isso aí, beleza. Vamos embora? Como é que dá um nome para isso? Você vai achar muito fácil. Fácil mesmo. Quer ver que bonitinho? Olha esse cara aqui. Aí, esse é o benzeno, de novo, que nos persegue, né? Vamos colocar um cloro aqui. Isso é um haleto orgânico? Isso é. Tem dois jeitos bem comuns de dar um nome para isso. Você está vendo o benzeno? Ah, eu estou. Tem um cloro grudado nele? Tem. Ah, então eu posso chamar na boa de clorobenzeno? Sem problema. Isso pode ser chamado de clorobenzeno. Professor, teria outro nome possível? Teria um nome bem fácil. Você poderia chamar esse cara também, sabe de quê? De cloreto. Ah, me lembra o nome de sal, isso. Perfeito. Pode ser chamado de cloreto. Cloreto de quem? O nome do radical derivado do benzeno, do jeito que está aqui, você sabe que é fenil. Ele poderia ser chamado também de cloreto de fenila. Está na mesma. Tudo certo? Tranquilo? Vou falar para você agora de um outro cara, de um outro haleto. Vamos andar com o quadro agora aqui, andar com a câmera, melhor dizendo. Vou mostrar um outro haleto para você que ele é usado como... Ele é encontrado no gás lacrimogênio. A gente fala muito sobre protesto na Venezuela, guerra na Síria, aquela coisa toda. Um gás que dispersa multidões chama-se lacrimogênio. E uma das substâncias presentes no gás lacrimogênio, ou que podem estar presentes no lacrimogênio, é isso aqui. Eu vou fazer o contrário, eu vou dar o nome para você me ajudar a montar a fórmula. Topa fazer isso? Então vamos lá, eu quero que vocês montem comigo uma substância chamada de cloreto de benzila. Cloreto de benzila. Você percebeu que estamos fazendo um caminho de volta agora, né? Estou te dando o nome para você me ajudar a montar a fórmula. Mas o que é isso, cloreto de benzila? Então, primeira coisa, quem é o radical benzil? Eu lembro que ele é um benzeno, mas tem algo a mais. Então, vamos lembrar rapidão. Para ser chamado de benzil, atenção, nome disso aqui, benzeno, por enquanto. Se eu colocar um risco aqui, que representa uma ligação livre, né? Um elétron desemparelhado. Isso é o fenil. Se eu colocar um carbono para fora aqui, professor, por exemplo, um CH2 e um risco sobrando. Esse é um outro radical, um outro grupinho chamado de benzila agora. Ah, você falou cloreto de benzila, é isso? Então falta um cloro. Tá pronto. Cloreto de benzila é um dos agentes lacrimogêneos, vamos dizer assim. Tudo certo? Existem outros, é claro. Mas esse é um dos caras que podem estar presentes na composição do gás lacrimogêneo. Esse é um exemplo de haleto, normal, de boa. Tranquilo? Olha um outro bem comum. Tem um nome assim diferente, mas você vai conhecer. Quer ver? Olha para isso aqui. 2 carbonos com dupla, me lembra eteno isso, professor. Muito bem. Certo? Mas eu vou pendurar umas coisas diferentes aqui. Olha que bonito. Vou pendurar flúor, flúor, flúor e flúor. Pronto.
Mas e o nome é que fica daí? Vocês conseguem enxergar 4 flúors pendurados? Eu enxergo, tranquilo. E tem 4 flúor pendurado onde? Numa molécula de 2 carbonos e que tem dupla. 2 carbonos com dupla eu acho que se chamaria de eteno, simplesmente, ou etileno. Mas tem 4 flúors grudados. Você sabe que nome que a gente pode dar para isso aqui? Podemos dar o nome de tetra. Por que tetra? Porque eu tenho 4 flúors, beleza? Tetrafluor. Só que eu vou ter que emendar o nome eteno na brincadeira, né? Tetrafluoreteno. Tudo grudado fica tetrafluoreteno ou ainda tetrafluoretileno, dá na mesma. O que é isso, professor? Esse é o ingrediente para a fabricação de um polímero super resistente chamado de Teflon. Conhece Teflon da panela, que é o antiaderente, aquela coisa toda? Ele é feito a partir disso. Essa substância que você está vendo é o monômero, a substância sozinha. Quando você gruda, vamos usar essa palavrinha, quando você gruda muitas moléculas de tetrafluoreteno, você tem o tal do politetrafluoreteno. Qual é o nome patenteado para isso aqui? O nome disso aqui é Teflon e por aí vai, que é um antiaderente. Beleza? Então eu falei para você nessa aula de funções nitrogenadas, as principais, a sulfurada principal e a função halogenada principal. Beleza? Mas para encerrar, ficar bem completinho, olha o que eu quero fazer com você. Imaginar umas moléculas malucas que você tem que reconhecer as diversas funções orgânicas. E uma delas super bacana, que se encaixa nessa aula de agora, é uma molécula de morfina. Então vamos treinar agora rapidão como é que a gente reconhece funções orgânicas quando uma molécula tem funções múltiplas, funções mistas, tá bom? Então vamos lá, atenção, olha que bacana. Eu vou desenhar para você rapidão o esqueleto carbônico de uma molécula de morfina, que você sabe que é um sedativo derivado do ópio, aquela coisa toda, né? Não se assustem com o desenho aí, tá? É tranquilo, vai entender de boa. Então, desenho, fórmula de bastão já simplificada para morfina, está aqui. Pronto. Então, você vai querer que eu faça o quê? Dê o nome? De jeito nenhum. O que cai na prova do Enem? Um desenho desse, maluco desse aqui, para você reconhecer função. Muito fácil, né? Vamos lá? Na ordem que nós aprendemos. Que função que é isso aqui? Ué, professor, estou vendo um OH ligado num carbono que não faz dupla, não faz tripla, não faz nada. Então, esse OH que você está vendo aqui, ele é responsável por qual função orgânica? Pela função álcool. Lembrou disso? Quer dizer que a morfina tem a função álcool. O que mais você está vendo na morfina? Eu estou vendo um O de mão dada com 2 carbonos aqui. Isso me lembra qual função orgânica? Vocês se lembram, moçada? Qual o nome disso aqui? Função éter. Tranquilo? Você está vendo mais alguma coisa super diferente aqui no quadro? Estou vendo um OH de novo aqui. Só que esse OH está ligado diretamente no anel aromático. Esse não é álcool e não é enol. Esse é chamado de quê? Fenol. Quer dizer que a morfina também possui a função fenol. Entendeu o que eu fiz? Tudo certo? Tem mais alguma coisa? Eu estou vendo um N aqui. O que esse N representa? Você se lembra? Você falou que quando tem um N é o cara derivado da amônia. Tem N com 3 coisas carbônicas penduradas em volta. Isso é responsável por qual função? Pela função amina. Ou seja, essa substância chamada de morfina é uma substância de função mista. Você achou 4 funções misturadas ao mesmo tempo. Beleza? Só uma curiosidade, o que esse troço fez, esse risco horrível? O que é isso aí, professor? Aqui tem 2 carbonos que estão para fora do meu quadro, é um desenho tridimensional. Só para curiosidade, esse desenho que você está vendo, ele tem quantos ciclos? Tem um hexágono, outro hexágono, outro hexágono, um pentágono, e tem mais um ciclo que é reverso, que é tridimensional. Confere comigo. Carbono, 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 N carbono, carbono, carbono. Ele dá uma volta, é um ciclo esse negócio aqui. Só que a diferença é que esses 2 carbonos estão para fora. Tem desenhos em química, já perceberam que pode ser que os carbonos estejam para trás
do quadro, do plano, né? Aí aparece aquele tracejadinho que representa atrás do plano. Beleza? E para fechar, ficar mais completo isso, vou dar um outro exemplo desse estilo aqui, de você ter que reconhecer função orgânica. Topam fazer isso? Tem uma molécula super bacana que ela é chamada de capsaicina. O que é capsaicina, professor? Capsaicina é uma das moléculas que dão o sabor picante, capsaicina, para as pimentas. Tem um gênero de pimenta chamado de capsicum. Beleza? Uma das substâncias que responsáveis pelo aquele sabor picante é a tal da capsaicina. Então, como é que é o desenho para ela? Então, vamos fazer o seguinte. O desenho bonitinho para ela é assim. Primeira coisa, ela é aromática. Não é aromática no sentido de cheirinho, tá? Lembra que eu falei, ó. Ela tem esse estilo aqui, ó. Dá trabalho desenhar, tá? Mas é tranquilo, você vai entender de boa. Já dá para enxergar que funções são essas, eu imagino, né? Ó, aqui ele tem mais ou menos assim. Tem um N pendurado aqui, na realidade um NH. Pronto. Essa é uma das moléculas responsáveis pelo sabor picante. Então, você vai querer que eu faça o quê? Que você identifique funções orgânicas. Muito fácil, né? Vamos lá comigo. Que função que é isso aqui? Ah, estou vendo um O de mão dada com 2 carbonos de novo. Lembrou o que é isso? Ah, isso me lembra aquela função famosa chamada de quê? De éter. Beleza? Tranquilo? O que é esse OH que está enchendo o saco aqui embaixo? Ah, o OH está ligado no anel direto, no benzeno direto. Isso nós já vimos que caracteriza qual função orgânica? Aí isso é a função fenol. E agora tem uma outra função que a gente não tinha comentado ainda, nesses exemplos. Ah, eu estou vendo uma cetona e uma amina. Mentira, não é cetona e amina. Porque esse N e essa dupla O estão no mesmo carbono. Se eles estivessem longes, cetona e amina, perfeito. Mas como eles estão no mesmo carbono, tudo isso você encara como sendo uma única função. E que função que é essa que tem C dupla O, N ao mesmo tempo? Lembrou? Essa é a funçãozinha que você chama de quê? De amida. Entendeu o que eu falei? Só uma curiosidade para finalizar essa aula. As pessoas quando ingerem pimenta sem querer, é meio que automático querer beber água. Resolve o problema, professor? Não muito. Que a única coisa que faz aqui, de repente, tentar dissolver na água é o grupo OH ou o grupo NH. Tá, legal. Só que essa molécula é muito grande. Ela tem uma cadeia muito grande. Quer dizer, a solubilidade em água é pequena. Ah, então seria legal a gente comer alguma coisa mais gordurosa. Isso, azeite, margarina, alguma coisa do tipo. Tomar leite, de repente, seria melhor do que tomar água. Fechou? Porque por ter cadeia grande, a solubilidade em coisas aquosas seriam pequenas. Com esses dois últimos exemplos, fechou a ideia? O que cai na provinha? Reconhecer função orgânica. Se cair isso, você vai tirar de letra. Beleza, galera? Até a próxima. Fui.